Agora, tem convidada estreando no nosso cantinho, a gente recebe a Camila Martins. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Prazer, seja muito bem-vinda. Prazer Que essa é meu. participação te traga muita coisa boa, te dê muito retorno, viu? Obrigada pela oportunidade. A Camila faz patchwork e hoje ela traz pra gente a técnica do seminole. Tá certa a pronúncia? Seminole, É uma correto. variação do pet, certo, Ok, Camila? isso, perfeito. É uma variação do patchwork. Ela foi desenvolvida por uma tribo indígena da Flórida, que chama a tribo Seminole, por isso o nome da técnica. Legal. Tô curiosa. Vamos começar a fazer? Vamos lá. O barrado que você pode desenvolver com seminole tem uma variação assim imensa. Então, eu posso dizer que é infinita. Tá. Um barrado você pode aplicar em várias peças. Então, hoje a gente vai dar a ideia do babador, que é uma peça simples e versátil. Então, nós vamos precisar de tiras, no caso do babador. Nós vamos formar duas faixas. A primeira faixa é composta de 5 tiras. 2 de cor marrom, de 3 centímetros, 2 cores rosas, de 2,5 e a branca de 2,5. A segunda faixa vai ter uma tira marrom de 6 centímetros, uma tira rosa de 2,5 centímetros e uma tira marrom de 3 centímetros. O que nós vamos fazer? Simplesmente unir essas tiras. Unindo as tiras, a dica vai aqui, ó. No verso branco, você passa para fora. E no verso da marrom, rosa para dentro. Por que eu escolhi a opção de colocar o branco para fora? Porque se eu colocar aqui ele para dentro, ele aparece no tecido branco. Ah, legal, fica aquela sombra ali embaixo. Isso. Se a minha tira fosse inversa, se a minha cor clara tivesse aqui, nenhum problema de você fazer o inverso. Tá. Sempre usando a opção de colocar cores claras, as tiras para fora. Por que essa dica? Porque depois a gente vai unir as peças. Tá. E aí ela tem que ter um encaixe perfeito. Antes de cortar, porque nós vamos cortá-las com 2,5 centímetros, eu faço uma marcação aqui, ó, de 3 centímetros. Essa marcação se chama offset. No patchwork ela se chama offset, porque é uma linha imaginária. Tá. Depois ela não vai aparecer para nada. Estou usando aqui uma caneta que depois ela apaga com calor. Simplesmente passo aqui e marco 3 centímetros. Feito isso, vamos cortar com 2,5 centímetros. As duas faixas, ok? Com a mesma medida, 2,5 centímetros. Cortei, vou ter aqui várias tirinhas. E agora vamos começar a fazer a junção dessas peças. Tá. Vou montar mais ou menos o esquema e depois a gente começa a unir. Camila Martins hoje trazendo aí a técnica do patchwork, uma das variações do patch, o seminole. Então, nós vamos uni-las mais ou menos assim. Primeiro a faixa 1, o encontro com a faixa 2, que eu pedi para passar o avesso, tá aqui, ó. Tem que encaixar perfeitamente. E aqui, Repete pra mim, Cá. aqui, Então, tava ali o começo, tá, ok. nós vamos unir. Essa junção dessa costura aqui, ó, tá vendo que uma encaixa na outra? Ah, verdade, ó, aqui. Aqui, encaixa aqui e E aqui é a aqui? mesma coisa, tem que encaixar. Tá. Para não fugir, não correr na hora que a gente for costurar, vamos colocar um alfinete para dar segurança. E aí, máquina de costura. Sempre meio pezinho, tá? Eu não costumo fazer com ponto 75, não. Costurando. Tá vendo? A junção é perfeita, não pode nem ficar para fora nem para dentro. Legal. Agora, para a próxima junção, nós vamos usar aquela marcação offset. Tá, que foi aquela que a gente faz aquela linha Linha imaginária. Tá.
Porque o meu rosa, eu não tenho nada aqui para emendar. Então, a minha linha imaginária vai ser como se fosse a emenda. Tá. Então, eu vou marcar aqui, viro, coloco o alfinete. Então, ó, tá aqui, ó, batendo rosa com a marcação imaginária. Para você ver se tá certinho, só virar aqui antes de costurar. Tá batendo, ó, azul e rosa. Lembrando que depois a gente passa o ferro, essa linha some. Costuro novamente. Tá vendo? Ficou a linha azul na marcação do rosa. E assim vou fazendo sucessivamente. Eu gosto de fazer os joguinhos, porque depois dá a sensação de o trabalho rende. Depois é só montar, né? Então eu coloquei 2, depois eu coloquei 3, 4, e aí depois juntando 4 com 4, o trabalho vai rendendo, você tem uma união menor. Feito isso, nós vamos fazer uma tira bem larga. O trabalho ele dá a impressão de ser complexo, mas ele é muito simples. É só a gente pegar o jeitão, né? É. E depois que você começa a fazer... Então, depois que eu costurei várias tirinhas, que se você costurar em pares, o trabalho rende bem mais, eu tenho aqui a faixa. Então, nesse caso, nós vamos dar o exemplo de aplicar na toalha de lavabo. Tá vendo que tá na diagonal? Vamos transformar aqui as laterais numa reta. Certo. Então, simplesmente marco o meio do trabalho. Venho aqui e corto. Ah, detalhe. Aqui eu fiz de propósito justamente para a gente perceber o que não pode acontecer. Aqui tem que terminar com a faixa 2, aqui também tem que terminar com a faixa 2. Tá vendo que tem duas? Não posso ter duas, uma só. Porque senão na hora que eu virar isso daqui para emendar, não vai dar continuidade no desenho, tá vendo? Esse daqui tá no lugar de onde vai ficar. Feito isso, vou tirar aqui, né, certo? Vamos costurar. Tá vendo que já ficou reto? Tá. A gente já tem uma peça reta, ou seja, antes tínhamos assim, que é a sequência do barrado. Como você costura ele numa posição diferente, ele fica na diagonal. Tá. E aqui eu vou tentar de novo para essa informação que você deu, gente. Então, a maneira, no caso, o errado, né? Como não fazer. Isso. Tá vendo que aqui tem uma faixa a mais? Olha a outra ponta. Ela termina exatamente naquele desenho. Então, as duas pontas têm que terminar desta maneira. Desenho.